Bom dia pessoal, tudo bom? Como é que vai? Roberto Martins, e hoje o tema da live é cake. E agora? O que devo fazer? Então vamos falar um pouquinho sobre cakes, né? É algo aí que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de entender um pouquinho, de saber o que é um cake, por que esse cake aí aparece na tua planta, né? Então isso é muito importante aí que vocês entendam um pouquinho essa questão do cake, tá joia? Bom pessoal, sejam bem-vindos, estamos aqui hoje aí, é um domingo aí às 11 horas, começando a nossa live. E o que é interessante, né? A gente dizer aí que o pessoal que está vindo pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos, e explicar um pouquinho como que a gente faz a nossa live, né? Primeiro a gente mostra aí as plantas que estão floridas essa semana, depois a gente entra diretamente no tema da live de hoje, que é cake, né? Cake, crescer um cake. E agora, o que devo fazer? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso e depois no final a gente abre aí uma parte para responder algumas dúvidas, algumas questões aí que podem ter ficado sem explicar ou sem explicação ali durante a live, tá joia? Bom, pessoal, vamos curtindo, vamos compartilhando, chamando os amigos. Bom dia a todos, Fernanda, Lourdes. Estou um pouco distante do celular aí para a gente poder conseguir mostrar todo aqui a parte que a gente preparou para vocês da live, né? Não estou conseguindo ver o nome de todo mundo, mas sejam bem-vindos aí, vamos curtir, compartilhar para que cada vez mais a gente possa aumentar essa comunidade aí que gosta de micro-orquídeas, né? Na semana passada a gente teve o privilégio aí de mostrar um pouquinho lá no quadro verde da Nana Apple, um pouquinho aí desse mundo das micro-orquídeas, né? Que é um mundo aí que vai fascinando, vão ganhando muitos adeptos, né? E cada vez mais aumentando aí o pessoal aí que gosta aí de micro-orquídeas, uma pela questão do espaço, né? E aí desmistificando um pouco aí essa questão da dificuldade de cultivo, né? Que muitas vezes aí foi colocado há tempos atrás, né, que micro-orquídea é algo difícil de se cultivar, e na verdade não é bem assim, né? Então a gente já tem aí conseguido mostrar isso bastante aí durante as lives aí que a gente vai fazendo no canal Roberto Martins Micro-Orquídeas. Tá joia, pessoal? Vamos lá, sejam bem-vindos, né? Bom, vamos lá começar a mostrar um pouquinho do que a gente tem florido aí essa semana. Tem bastante coisa, né? Ainda bem, né, que tem bastante coisa para a gente estar sempre mostrando para vocês, né? Um pouquinho de café. E o que é interessante? As plantas, né, a gente consegue ir mostrando aí a grande variedade de micro-orquídeas ou de orquídeas que existe, né? Até por uma questão que hoje a gente não está tendo exposições nem nada disso, então aqui é uma hora que a gente consegue mostrar algumas plantas diferentes para que vocês também possam ver algo aí diferente aí enquanto as nossas exposições aí não voltam, tá bom? Bom, vamos lá. Aí falar da questão dos destaques, né? Hoje a gente tem 2 destaques, na verdade, né? Vamos lá mostrar uma que eu já postei essa semana, né? E ela me presenteou com uma floração novamente. Ela já havia florescido esses dias atrás, né? E ela soltou mais uma haste floral. Não teve muitas flores, mas pelo menos eu consegui ter uma flor aí bonita para mostrar para vocês. É a nossa Paphinia herrerae, tá? Essa daqui é uma variedade alba, né? Então tem a variedade tipo, que ela é rosada, né? E essa daqui é a variedade alba. Então é uma planta aí de um tamanho grande, é uma planta aí com cultivo não é muito complicado, tá? Mas assim, essa floração dela, a flor é um espetáculo, né? É uma flor muito grande, muito bonita, né? Então essa daqui é a Paphinia herrerae. Essa é a variedade alba, né? E tem a variedade tipo também, levemente rosada. Legal? Então essa daqui é a Paphinia herrerae, né? Então vamos lá, mostrar uma outra aqui, uma planta bem bacana, que está florescendo aqui, pelo menos aqui em casa, eu tenho uma planta com flor para mostrar para vocês. Essa daqui, olha, é o Medusae, né? Então muitos de vocês já conhecem o Bulbophyllum Medusae, só que esse daqui é uma variedade alba também, né? Então ele aqui, ó, que bonito,
né? Então ele é todo claro, ele não tem aquelas pintinhas, né, que normalmente se tem dentro nas flores, né? Cada filamento desse daqui, ele corresponde aí às flores, né? Mas fica muito bacana, né? Olha que bonito. Então esse daqui é o nosso Bulbophyllum medusae e esse é a variedade alba, tá joia? Então olha aqui, ó, que bacana. Muito bacana, né? E esse daqui está com duas frentes, né? Então, duas flores aí muito legais. Aqui continua florido ainda, né? O nosso agora já com as 3 hastes bem abertas, né? Então essa daqui inclusive já tem algumas flores que já, provavelmente algum inseto já mexeu com ela aqui. Ao nosso Bulbophyllum lilacino, né? Então, contrariando aí os bulbophyllums, né? Tanto o lilacino quanto o medusae, eles têm um perfume agradável, tá? Então, diferente de muitos bulbophyllums que tem aquele perfume, né? Pra gente talvez seja desagradável, né? Mas pro polinizador não, mas desagradável. Mas esses daqui, o Bulbophyllum vaginato, o Bulbophyllum lilacino, o medusae, desculpa, o Bulbophyllum medusae e o lilacino, eles têm um perfume bem agradável, né? Então aqui, olha, esse daqui com 3 flores, né? Muito bonito mesmo, né? Continua aberto aí, que nem eu mostrei para vocês semana passada, e ainda continua a floração aberta. De flores diferentes, tem também aqui uma preciosidade. Essa daqui já é da minha coleção, né? Esse daqui é uma Cadetia, né? Então um gênero até bem diferente, né? Ele faz parte ali dos dendróbios, né? Então é a Cadetia taylori, né? Então olha só, é uma plantinha bem delicada, uma flor bem pequenininha, né? Então ela lembra aí os dendróbios, mas também é um outro gênero, né? Mas é uma plantinha bem bacana. E o que é legal nela é que ali a base, né, da cápsula, onde que seria a cápsula dela, né, onde que ela forma a cápsula, ela é toda espinhuda, né, como se fossem uns espinhos, né? E aí quando ela forma a cápsula, ela fica uma cápsula toda espinhuda, é muito bonitinha, né? Então essa daqui, Cadetia taylori, né? Então a plantinha é da coleção. Bom, vamos lá. Aqui das nacionais tem uma planta bem bacana que eu quero mostrar para vocês, que ela floresceu essa semana. Eu também fiz um post dela. Então esse daqui é o Myoxanthus, né? Então o Myoxanthus pulvinato, né? Olha só que coisa linda. Ele é uma planta, uma floração branca leitosa e ali, né, o labelo dele, né, tem um desenho rosa, né? Então ele é muito bonito e a quantidade de flores que ele dá em cada folha, na base da folha, é fantástico, né? Então ele fica cheinho. Tem até uma outra planta maior, mas ela está muito difícil de tirar. Eu preferi tirar essa menor aqui para mostrar para vocês. Mas olha só que planta bonita. E aí em toda a folha forma esse buquezinho lindo aqui, ó. Né? Então toda a folha, né, forma esse buquezinho lindo. Então uma planta aí que eu gosto bastante, né? Então esse daqui é o Myoxanthus pulvinatus, tá joia? Das brasileiras, né? Se não me falha a memória, ela é de mim, ou sem explicação, ali durante a live, tá joia? Bom, pessoal, vamos curtindo, vamos compartilhando, chamando os amigos. Bom dia a todos, Fernanda, Lourdes. Estou um pouco distante do celular aí para a gente poder conseguir mostrar todo aqui a parte que a gente preparou para vocês da live, né? Não estou conseguindo ver o nome de todo mundo, mas sejam bem-vindos aí, vamos curtir, compartilhar para que cada vez mais a gente possa aumentar essa comunidade aí que gosta de micro-orquídeas, né? Na semana passada a gente teve o privilégio aí de mostrar um pouquinho lá no quadro verde da Nana Apple, um pouquinho aí desse mundo das micro-orquídeas, né? Que é um mundo aí que vai fascinando, vão ganhando muitos adeptos, né? E cada vez mais aumentando aí o pessoal aí que gosta aí de micro-orquídeas, uma pela questão do espaço, né? E aí desmistificando um pouco aí essa questão da dificuldade de cultivo, né? Que muitas vezes aí foi colocado há tempos atrás, né, que micro-orquídea é algo difícil de se cultivar e na verdade não é bem assim, né? Então a gente já tem aí conseguido mostrar isso bastante aí durante as lives aí que a gente vai fazendo no canal Roberto Martins Micro-Orquídeas. Tá joia, pessoal? Vamos lá, sejam bem-vindos, né?
Bom, vamos lá começar a mostrar um pouquinho do que a gente tem florido aí essa semana. Tem bastante coisa, né? Ainda bem, né, que tem bastante coisa para a gente estar sempre mostrando para vocês, né? Um pouquinho de café. E o que é interessante? As plantas, né, a gente consegue ir mostrando aí a grande variedade de micro-orquídeas ou de orquídeas que existe, né? Até por uma questão que hoje a gente não está tendo exposições nem nada disso, então aqui é uma hora que a gente consegue mostrar algumas plantas diferentes para que vocês também possam ver algo aí diferente aí enquanto as nossas exposições aí não voltam, tá bom? Bom, vamos lá. Aí falar da questão dos destaques, né? Hoje a gente tem 2 destaques, na verdade, né? Vamos lá mostrar uma que eu já postei essa semana, né? E ela me presenteou com uma floração novamente. Ela já havia florescido esses dias atrás, né? E ela soltou mais uma haste floral. Não teve muitas flores, mas pelo menos eu consegui ter uma flor aí bonita para mostrar para vocês. É a nossa Paphinia herrerae, tá? Essa daqui é uma variedade alba, né? Então tem a variedade tipo, que ela é rosada, né? E essa daqui é a variedade alba. Então é uma planta aí de um tamanho grande, é uma planta aí com cultivo não é muito complicado, tá? Mas assim, essa floração dela, a flor é um espetáculo, né? Uma flor muito grande, muito bonita, né? Então essa daqui é a Paphinia herrerae. Essa é a variedade alba, né? E tem a variedade tipo também, levemente rosada. Legal? Então essa daqui é a Paphinia herrerae, né? Então vamos lá, mostrar uma outra aqui, uma planta bem bacana, que está florescendo aqui, pelo menos aqui em casa, eu tenho uma planta com flor para mostrar para vocês. Essa daqui, olha, é o Medusae, né? Então muitos de vocês já conhecem o Bulbophyllum Medusae, só que esse daqui é uma variedade alba também, né? Então ele aqui, ó, que bonito, né? Então ele é todo claro, ele não tem aquelas pintinhas, né, que normalmente se tem dentro nas flores, né? Cada filamento desse daqui, ele corresponde aí às flores, né? Mas fica muito bacana, né? Olha que bonito. Então esse daqui é o nosso Bulbophyllum Medusae, e esse é a variedade alba, tá joia? Então olha aqui, ó, que bacana, muito bacana, né? E esse daqui tá com 2 frentes, né? Então 2 flores aí muito legais. Aqui continua florido ainda, né? O nosso agora já com as 3 hastes bem abertas, né? Então essa daqui inclusive já tem algumas flores que já provavelmente algum inseto já mexeu com ela aqui. Ao nosso Bulbophyllum lilacino, né? Então, contrariando aí os bulbophyllus, né? Tanto o lilacino quanto o Medusae, eles têm um perfume agradável, tá? Então, diferente de muitos bulbophyllus que tem aquele perfume, né? Pra gente talvez seja desagradável, né? Mas para o polinizador não, mas desagradável. Mas esses daqui, o Bulbophyllum vaginato, o Bulbophyllum lilacino, o Medusae, desculpa, o Bulbophyllum Medusae e o lilacino, eles têm um perfume bem agradável, né? Então aqui, olha, esse daqui com 3 flores, né? Muito bonito mesmo, né? Continua aberto aí, que nem eu mostrei para vocês semana passada, e ainda continua a floração aberta. De flores diferentes, tem também aqui uma preciosidade. Essa daqui já é da minha coleção, né? Esse daqui é uma Cadetia, né? Então um gênero até bem diferente, né? Ele faz parte ali dos dendróbios, né? Então é a Cadetia taylori, né? Então olha só, é uma plantinha bem delicada, uma flor bem pequenininha, né? Então ela lembra aí os dendróbios, mas também é um outro gênero, né? Mas é uma plantinha bem bacana. E o que é legal nela é que ali a base, né, da cápsula, onde que seria a cápsula dela, né, onde que ela forma a cápsula, ela é toda espinhuda, né, como se fossem uns espinhos, né? E aí ela, quando ela forma a cápsula, ela fica uma cápsula toda espinhuda, é muito bonitinha, né? Então essa daqui, Cadetia taylori, né? Então é uma plantinha da coleção. Bom, vamos lá. Aqui das nacionais tem uma planta bem bacana que eu quero mostrar para vocês, que ela floresceu essa semana. Eu também fiz um post dela. Então esse daqui é o Myoxanthus, né? Então o Myoxanthus pulvinato, né? Olha só que coisa linda. Ele é uma
planta, uma floração branca leitosa, e ali, né, o labelo dele, né, tem um desenho rosa, né? Então ele é muito bonito e a quantidade de flores que ele dá em cada folha, na base da folha, é fantástico, né? Então ele fica cheinho. Tem até uma outra planta maior, mas ela está muito difícil de tirar. Eu preferi tirar essa menor aqui para mostrar para vocês. Mas olha só que planta bonita. E aí em toda a folha forma esse buquezinho lindo aqui, ó. Né? Então toda a folha, né, forma esse buquezinho lindo. Então uma planta aí que eu gosto bastante, né? Então esse daqui é o Myoxanthus pulvinatus, tá joia? Das brasileiras, né? Se não me falha a memória, ela é de Minas, né? Ela tem na região de Minas, né, essa planta aqui. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa florida aqui? Ah, essa planta aqui é legal, tá? Essa daqui eu gosto muito dela, principalmente pela questão, aquelas plantas pequenas com flores grandes, né? Então essa é a Ptoceras semiteretifolia, né? Ela está como um Brasipes agora, né? Mudou aí, mas a maioria do pessoal ainda conhece como Pteroceras, né? Semiteretifolia. Então vocês vejam aqui o tamanho da flor, da planta, né? É diminuta, e o tamanho da flor, né? Uma flor aí enorme em relação a planta, né? Então a Pteroceras semiteretifolia, né? Então olha só que coisa linda. E é uma flor aí que dura bastante, porque tem uma outra Pteroceras, a filipinense, que ela abre de manhã, à tarde ela já murcha. Essa não, essa daqui ela dura bem mais, né? Então olha só, planta pequena, as microorquídeas, né? E com uma flor aí enorme em relação à planta, né? Muito bacana essa. Essa daqui é muito bacana para coleção aí, quem é aficionado aí com microorquídeas, né? Bom, deixa eu ver. Ah, aqui tem os nossos dendróbios, né? Que continuam aqui florindo, né? Então aqui alguns dendróbios, deixa eu mostrar, 2 dendróbios pequenininhos, né? Esse daqui é o dendróbio compacto, né? Olha só que coisa lindinha. Muito bonito, né, em floração aí agora, começando, tá abrindo algumas flores. E esse daqui é uma outra planta, né, que é o Dendróbio denudans, né? Tenho mostrado uma outra para você, essa daqui também já, para vocês aqui já abriu uma outra também, olha. Como que ela fica, essa haste pendente, né? Muito bonita. E esses dendróbios aqui são aqueles dendróbios que gostam de um pouco mais de umidade, né? Então tem que ter um pouco mais de cuidado com esses dendróbios aqui, diferente da maioria dos dendróbios que gosta de um ambiente muito mais seco. Esse daqui gosta de um pouco mais úmido, sem exagero, é lógico, mas um pouco mais úmido. Tá joia? Bom, gente, ainda tem bastante coisa aqui para mostrar, mas eu acho que é interessante a gente já ir começando dentro do tema de hoje, né? Falar um pouquinho aí dos cakes, né? E a gente já entrar dentro do tema, senão a gente não vai conseguir falar muito a respeito disso. Mas vamos lá, né? Então, o que seria o cake, né? A palavra cake tem um significado aí que significa plantulo, uma planta pequena, né? Bebê, né? Então, uma planta bebê, uma planta pequena, né? E aí existe uma questão da formação do cake, tá? Deixa eu mostrar aqui uma planta, que foi até a que eu tirei a foto, que a gente vai mexer com ela daqui a pouco. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma Marta, né? Então, Pleurothales Marta. E aqui ele surgiu um cake, né? Então, o cake aqui, olha, em cima da folha, né? Então, ele tá aqui, ó, em cima dessa folha adulta, tá? O que a gente tem que sempre começar a prestar um pouco de atenção, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, surgiu um cake, que bacana, eu tenho uma plantinha ali, eu vou ter mais uma muda da minha planta, tá? Legal, bacana. Agora, o que é importante a gente saber? Por que surge o cake, tá? E isso, normalmente, a gente não presta muito atenção com relação a isso, né? A gente só presta atenção no cake que nasceu, mas o porquê dele ter nascido, tá? Então existe a maioria da planta, porque ela solta o cake para preservar a vida dela ou perpetuar a espécie, certo? E quando ela faz isso é porque de alguma forma ela está correndo algum risco de morrer, tá? Então assim, muitas vezes quando um cake solta na planta é porque essa planta, a planta mãe, ela está com algum tipo de problema,
Tá? Então é isso que a gente tem que observar. Quando surge o cake, legal, bacana, eu vou ter uma plantula, vou ter uma planta bebê, uma planta pequena, bacana, mas o porquê que surgiu? Né? Então existem alguns fatores, eu vou mostrar para vocês alguns problemas que podem ocorrer. Mostrar aqui o que aconteceu com esse dendróbio aqui. Tá? Esse daqui é o dendróbio cristalino, né? Então esse daqui foi um dendróbio cristalino. O que aconteceu? Quando ele chegou da importação, o bulbo dele estava dobrado. Então dobrou o bulbo aqui em cima, ó. Então vocês vão ver essa parte de cima aqui que está seca, ele ficou dobrado na importação, né? Então quando ele chegou, a gente ainda manteve a planta, mas a planta começou a morrer, né? Então vocês vejam, a planta, o broto, né, o bulbo, começou a morrer, a cana dela começou a morrer. E aí, para preservar a espécie, o que ela fez? Ela começou a soltar cakes, né? Então o que eu fiz aqui? Eu cortei, né? Então, porque ela já estava morta, estava seca essa parte superior, eu cortei, né? E plantei ela aqui, olha, está plantada aqui nesse leque de madeira. E vocês vejam aí como que ela está se desenvolvendo e está crescendo, já cheia de raízes. Então vocês vejam, ela estava correndo risco de morrer. Aí o que ela fez? Para preservar, perpetuar a espécie, ela começou a soltar cake. E se eu tivesse deixado lá, pode ser que ela tinha se desenvolvido, mas pode ser que a planta teria morrido também e eu não teria a oportunidade de cultivar esses cakes. Então o que eu fiz? Eu coloquei um pouco de esfagno na parte de baixo, né, uma quantidade mínima, e prendi essas canas, né, esses bulbos aqui. E aí a planta está se desenvolvendo, está crescendo e com certeza essa planta daqui a alguns anos já vai estar uma planta adulta e florescendo também, tá? Então isso é um fato, é uma coisa que acontece principalmente com questão de cake. Aqui é um outro dendróbio que aqui eu já tirei o cake mesmo, né? Então ele apareceu, eu tirei, quando aconteceu isso, eu tirei realmente o cake, né? Olha aí como que ela está também, ó. Plantada da mesma forma, nessa placa de plástico e presa aqui, ó, já cheia de raízes, já enraizando, ó, por trás da parte plástica aqui, ó, vocês vão ver, já está cheia de raiz. E a planta crescendo, já um bulbo bem forte, né, e já aí crescendo. Mas por quê? Porque houve essa dobra, né, então para preservar, a planta começou a morrer, aquele bulbo, né, e aí ele começou a soltar cakes. No caso de plantas, principalmente no caso de Pleurothales, tá? Até uma coisa bem interessante que tem uma planta que se chama Pleurothales restrepioides, né? Ou Stelis restrepioides, né? Que ela solta muito cake, né? Muito cake. E às vezes ela não floresce, né? Demora muito para florescer. Quem tem essa planta em cultivo sabe que ela é um pouquinho complicada. E muitas vezes no ano ela dá cake, mas não dá flor, né? Então sempre fica esse problema. E o que acontece justamente com a restrepioides? São duas coisas que podem acontecer. Uma, o substrato está muito úmido, então a raiz da planta está morrendo. E como a planta não tem raiz, ela não tem força para soltar floração, mas ela tem que preservar a espécie. Então o que ela faz? Ela solta cake. Tá? Então, normalmente, o substrato ou ele está velho ou ele está com muita umidade. Outra coisa da restrepioide, falta de luz, tá? Principalmente luminosidade, porque a restrepioide ela precisa de luminosidade. E se falta luz para ela não consegue ter brotação para ter muitas flores para absorver a luminosidade. O que ela faz? Ela solta mais cake para poder ter mais condições de receber luz. Tá? Então tome muito cuidado com a restrepioide. São dois fatos na restrepioide: substrato velho, substrato muito úmido e falta de luminosidade. Ela não solta floração, solta cake, né? Normalmente restrepioide eu cultivo em vaso, um local um pouco mais alto, onde que tem bastante ventilação, porque aí ela seca rápido, o substrato não encharca, não fica encharcado há muito tempo, e ela tem ventilação e a luminosidade que ela precisa. Tá? Então é uma coisa que vocês têm que ter cuidado aí com a restrepioide. Então o Pleurothales normalmente, né, a maioria dessas plantas, ela acaba soltando cake, por quê? Porque o substrato ele está velho, tá? Ou o substrato está velho, ou o substrato está extremamente úmido, então muitas vezes não fica alegre muitas vezes com o cake.
Porque a tua planta mãe, ela pode estar com algum tipo de problema. Então vou mostrar um outro Pleurothales aqui. Esse daqui é um outro Pleurothales, tá? Esse Pleurothales aqui é o Paleolata, tá? Então o que que acontece? O substrato dele estava velho, né? Então eu fiz a troca do substrato dele. Quando eu fiz a troca do substrato dele, a planta sentiu. Lógico, né? Isso é normal dentro da planta, porque quando eu troquei o substrato eu fiz divisão dessa planta. Então eu já fiz a divisão e já replantei. Só que a planta sente. E aí, para preservar a espécie, o que que aconteceu? Ela soltou aqui cake também. Olha o cake aqui, ó. Né? Então soltou um cake aqui, então ela está exatamente com 3 cakes, né? Então ela também está com cake. E foi a mesma coisa que aconteceu com essa planta aqui, com esse Pleurothales marta. Foi a mesma coisa, eu fiz a divisão dele algum tempo atrás, né? Então a planta estava enorme, eu fiz a divisão dele. Quando eu fiz a divisão dele, as outras plantas lá não sentiram, estão se desenvolvendo muito bem, mas essa daqui sentiu um pouco mais e o que que acabou acontecendo? Ela soltou um cake. Né? Mas a planta teoricamente está saudável, está bem, mas foi na hora que eu fiz o replante que de alguma forma ela sentiu, ou essa planta ficou com poucas raízes e aí ela sentiu, para preservar a espécie, o que que ela faz? Ela solta o cake. Então essas coisas que a gente tem que sempre observar, tá? Normalmente, quando a planta começa a soltar muito cake, olha o substrato, olha como que está a parte de raiz, né, a parte radicular dessa planta, porque o cake normalmente ele não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal. Até eu que estava querendo fazer mais algumas mudas para vocês, na hora que eu fui olhar aqui dentro do meu orquidário, eu não achei muito cake, praticamente cake bons para fazer plantio. Por quê? Porque hoje, como eu tomo esse cuidado de fazer as trocas periódicas de substrato, cuidado com excesso de rega, essas coisas, a grande maioria, as plantas eu não tenho cake, elas não têm cake. Se elas não produzem cake, então quer dizer que eu estou indo no caminho certo. E a mesma coisa com vocês. Então hoje, se vocês têm muito cake, começa a observar isso, você vai vendo que o teu cultivo vai ficando melhor, você vai ver que a quantidade de cakes vai diminuindo também. Tá? Por quê? Porque você está começando a acertar o teu cultivo. Porque o cake, é claro que assim, não é um bom sinal. Tá? O cake nunca é um bom sinal. Alguma coisa aconteceu com a planta ou alguma coisa está acontecendo com a planta. E isso você tem que observar. Né? Então o cake nunca é algo muito saudável para a planta. Tá bom? Então observem isso. A questão do desenvolvimento do cake, tá? O desenvolvimento do cake normalmente ele é um desenvolvimento como se ele fosse um seedling, tá? Então, como ele, se você tirar ele no momento certo também, tá? Porque eu vou mostrar aí para vocês em que momento que a gente deve tirar o cake. Se você tirar ele muito antes, muitas vezes ele não tem força para se desenvolver. Então você tem que tirar ele no momento certo. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente faz o plantio, é como se fosse um seedling. Então, ele vai demorar, e leva em consideração como se fosse um seedling. Ele vai demorar um pouco mais o desenvolvimento dele. Essas plantas aqui, para vocês terem uma ideia, isso daqui já tem mais ou menos uns 6 meses que estão plantados, né? Então o dendróbio já tem 6 meses. É claro que em relação a uma sementeira, ele se desenvolve muito mais rápido, é lógico, porque ele já é um seedling, né? Já tem o tamanho de um seedling, então ele já vai se desenvolver muito mais rápido. Essas plantas aqui, aproximadamente com uns 3 anos, elas já vão estar florindo tranquilamente, tá? Aqui eu tenho uma planta que essa daqui é um Pleurothales não, Zootrophium, né? Esse daqui é um Zootrophium Daianum, tá? Olha, aqui, o Zootrophium Daianum. Esse daqui ele tem 1 ano que eu fiz o cake dele. Eu fiz um cake, né? A planta que chegou da importação tinha um cake, eu fiz o plantio de um cake. Então em 1 ano, olha o tamanho que está essa planta. Né, praticamente já é uma planta adulta. Então agora, na próxima época de floração do zootrópio, provavelmente ela vai florir. Então em mais 1 ano ela já está florido, tranquilamente. Né? No máximo, em mais 1 ano ela já está tendo floração. Então você vê, o cake ele desenvolve muito mais rápido. Aqui ó, já é um outro tipo de planta, aqui já é uma restrépia.
né? Então a Restrepia brachipus. Foi um cake que eu tirei também aproximadamente 1 ano também. Mas vocês vejam, ele já é um desenvolvimento um pouco mais lento. Mas a brachipus, essa daqui também, em torno de 1 ano, ela também já está soltando flor. Inclusive eu tenho alguns cakes lá que foi feito nessa mesma época que já estão com flores, né? Então vocês vejam, ela se desenvolve muito mais rápido, porque a planta praticamente já é quase como uma planta adulta, né? Um seedling já bem desenvolvido. Então é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente tira, né? Então considere, né, a forma de plantio, o substrato que você vai utilizar como se fosse um substrato de um seedling. Tá joia? Agora, que hora que eu devo tirar esse cake, né? Então, o cake, ele é uma planta bebê, né? A palavra cake, né, o significado bebê, né? Então, é uma planta bebê, uma planta pequena. Então, assim, como todo bebê, ela depende da planta mãe. Então, como todo bebê, ele depende da mãe. Correto? Então a gente tem que tomar um cuidado que a gente só tirar essa planta quando ela tiver condições de se desenvolver longe da mãe. Ok? E como que ela vai conseguir? O que que ela precisa para se desenvolver estando longe da mãe? 1, folhas. 2, raízes. Então ela precisa ter raiz e folha. Tá? Então eu vou mostrar aqui. Ó. Essa daqui foi a Restrepia que eu mostrei para vocês. A Restrepia não, desculpa, o Pleurotalis. Então esses cakes aqui, ó, ele tem uma folha só. Ó. Então o cake aqui, ó, ele só tem uma folhinha. Ó. Uma folhinha pequena aqui. Ó. Esse daqui uma folhinha pequena e aqui também uma folhinha pequena. Está começando a nascer raiz. Tem duas raizinhas bem pequenininhas, mas ele tem pouca folha. Então não está no momento de tirar. Normalmente quando eu tiro o cake, quando ele tem pelo menos 3 folhas, tá? Então eu espero desenvolver sem pressa, não adianta a gente querer apressar esse processo, porque a planta ela precisa ter condições de se desenvolver sozinha, sem depender da planta mãe. Porque aqui o que acontece? Ela está recebendo todo o alimento que ela precisa para se desenvolver, ela está recebendo diretamente da planta mãe. Então, ela não tem tanta necessidade de ter raiz e folha, então às vezes o desenvolvimento dela é um pouco mais lento. Então você tem que esperar ela ter pelo menos 3 folhas, tá? E começar a ter raízes. Aí quando ela tiver pelo menos 3 folhas e tiver raízes, aí você pode ir lá e tirar esse cake e fazer o plantio dele como se fosse o seedling. Então espere, tenha paciência, não retire o seedling, ou melhor dizendo, o cake antes da hora. O grande problema quando às vezes a pessoa vai fazer um plantio ou de dendróbio ou mesmo de um Pleurotalis ou de outra planta, uma Cattleya que solte um cake, é ali, soltou o cake, já tem uma folhinha, vai lá e tira. A planta vai morrer, ela não tem ainda condições de se desenvolver sozinha, né? Vocês vejam que até esse daqui, ó, foi o dendróbio que eu tirei, ele já era um cake formado. Eu tirei, ele foi embora sozinho, se desenvolveu sozinho. Esse daqui, a cana tinha morrido, né? Ou melhor dizendo, aí o broto alongado tinha morrido. O que eu fiz? Eu não tirei o cake. Eu cortei a planta seca, a parte seca do bulbo, e plantei ela com o bulbo e tudo, né? Porque aqui nesse bulbo tem alimento para que esse cake possa crescer e se desenvolver. Se eu tivesse tirado só o cake e plantado ele aqui, com certeza ele teria morrido, né? Então alguns dendróbios você consegue reproduzir ele dessa forma, tá? Então essa é a grande questão aí dos cakes, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber a hora correta de tirar. Então como esse daqui, deixa eu até tirar essas plantas daqui para poder ter um pouco mais de espaço. Então assim, no caso dessa planta aqui, é um Pleurotalis marter. Então o que aconteceu aqui com ele? Olha só, ele já cresceu aqui, ó. Tem 1, 2, 3 folhas. As folhas estão boas, estão bonitas, estão viçosas. Ele já está cheio de raízes aqui, ó. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, umas 15 raízes, então ele já tem força, ele já consegue puxar o alimento para ele, todas as raízes estão vivas e ele já vai conseguir se manter sozinho.
então chegou a hora de tirar ele de junto da planta mãe. Então agora eu vou tirar ele para fazer o plantio. Como que a gente tira o cake? Principalmente quando ele nasce assim, folhas de Pleurothales, de Stelis, né? Nunca puxe ele para frente. Tá? Então quando você for puxar ele, for tirar ele, não tira ele para frente, porque você tirando ele para frente, você está esticando ele. Então teoricamente você está esticando, o que pode acontecer? Você quebrar as folhas dele. Ele está nascendo normalmente ali no local que seria a flor, né? Então ele tem uma ligação ali com a planta mãe. Se você puxar ele para frente, muitas vezes você vai quebrar a própria folha, porque você vai puxar para cá, ele vai quebrar a folha. Como é que eu faço? Eu puxo para trás, porque na hora que eu puxo para trás, ele quebra aqui na base dele, porque é a ligação que ele tinha com a planta mãe. Então você puxa para trás, ele quebra. É lógico, com todo cuidado, né? Não pegue só na folha e puxa, você tem que pegar ele por baixo e com muito cuidado ali por baixo das raízes e você vai dobrando ele. Tem plantas que saem mais fáceis, tem plantas que são um pouco mais difíceis. Então por isso que eu sempre falo, tome muito cuidado na hora de você fazer isso. Mas não puxe para frente, puxe para trás, porque para trás ele quebra essa ligação que ele tem com a mãe e ele sai facilmente, tá bom? Como essa é uma planta um pouco mais delicada, eu pego uma faca aqui, olha, então deixa eu até puxar para mim aqui, porque fica mais fácil para eu evitar que eu quebre a planta aqui. Vou aqui com todo cuidado. E vamos... Essas plantas aqui, normalmente elas são um pouco mais... Tem que tomar um pouco de cuidado, senão você quebra toda a planta, você destrói toda a planta e ela fica inviável para você fazer o cultivo dela. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você tirar ela. Tá? Aqui vamos tirando com cuidado. E aqui ela já está solta praticamente. Não tenha nunca muita pressa, tá? Pronto. Aqui até bati a faca aqui, ó, acabei machucando a folha. Mas vamos lá. Tirou, ó, aqui, ó, soltou a folha, tá? Então aqui soltou a planta. Então a planta mãe já está aqui, vai voltar para o lugar dela. E aqui tá o cake. Tá? Então por isso que você tem que tomar muito cuidado. Olha aqui a ligação que ele tinha com a planta mãe, ó. Então essa daqui era a ligação dele. Eu tenho que quebrar essa ligação com muito cuidado para não desfazer a planta de uma forma como um todo, né? Então eu quebro ela aqui delicadamente, ela estava assim na planta, eu vou entortando até achar, né, com uma faca ou com alguma coisinha, bem cuidado. E ali por baixo eu vou pegando ela sempre por baixo. Tome cuidado para não puxar ela aqui por cima, porque se puxar por cima você pode quebrar as folhas. Porque essa ligação aqui ela é muito forte. É como se fosse o próprio pecíolo, né? Então você tem que tomar muito cuidado para quebrar ele, para também não quebrar a folha. Então aqui eu fui com uma faca, fui por baixo, achei ele, entortei ele, fui entortando, puxei a planta como um todo, ela quebrou e saiu. Olha aqui o cake, 3 folhas. E aqui a quantidade de raízes que eles estão aqui, ó. Então, isso que é bacana. Agora, qual que é o procedimento aqui? É plantar. Plantar como se fosse um cidre normalmente. O que eu utilizo, né, normalmente, é um substrato para cidre. Tá? Então, o que eu faço hoje? É uma mistura que eu faço com esfagno. Então, esse daqui é o esfagno, já está hidratado, né? E eu utilizo a casca de pinos, né? Mas é a casca de pinos triturada, aquela número 1. Ela é bem pequenininha, né? Como se fosse uma palha mesmo, né? Então, olha, é aquela bem pequenininha, não é aquela maior que a gente utiliza para plantar as plantas adultas, né? Ó, vocês vejam, a palha, ela é bem pequenininha, ó. Ela é pequena, né? Então eu misturo ela com o esfagno, aí vamos dizer 60% dela e 40% de esfagno. Normalmente é essa mistura que eu faço. Então faço essa mistura, que aí já fica esse substrato aqui, olha. Então, ó,
Está misturado já a casca de pinos, essa casca de pinos número 1, e o esfagno, já está misturado, que é um substrato para seedling, né? E agora eu vou plantar ela. Então, de que forma? Vamos lá pegar os nossos apetrechos aqui. Aí o vasinho, é um vaso aí pequeno, sempre um vaso proporcional ao tamanho da planta, então um vaso pequeno, né? Eu coloco sempre o isopor, porque daqui a pouco essa planta começa a crescer, ou talvez eu precise aqui, como ela tem pouca raiz, eu vou precisar tutorar ela, então eu coloco já o isopor para eu poder ter isso se eu precisar. Brita, então brita no fundo, então coloco um pouco de brita no fundo, para poder dar aí essa melhor drenagem para a planta. Aí pego esse substrato que já está previamente misturado, né? Então já coloco aqui na planta, no vaso, aliás. E agora eu vou acomodar a nossa muda. Né? Então, sempre com bastante cuidado, para que ela fique aqui bem acomodada, a gente consiga acomodar bem a planta. E aqui tá ela plantada. Aqui a planta, ó, plantada. Então o nosso Pleurothales marta, aqui o nosso cake de Pleurothales marta, e aqui já devidamente plantado no seu lugar, tá? Então é isso daí, gente. Então o cake normalmente a gente trabalha com ele dessa forma. Eu prefiro trabalhar dessa forma, ter um pouco de paciência. Então na hora de tirar o cake, ele pelo menos tem que ter aí 3 folhas e já ter uma quantidade boa, pode colocar aqui, uma quantidade boa de raízes, né? Para que ele possa se desenvolver sozinho, longe da planta mãe. Tá? Então é isso que normalmente a gente tem que entender um pouquinho do que é o cake. E até essa palavra cake, né, a tradução dela é muito bem colocada, porque é um bebê, né? Então ele está ali dependendo da planta mãe. E se você tirar antes da hora, ele morre. Se você tirar no momento certo, ele se desenvolve. E o momento certo, sempre pelo menos aí se for Pleurothales, né, algumas catleias, alguns dendróbios, ter pelo menos ali um bulbofilo, né, que isso pode acontecer, mais raro em bulbofilo, mas pode acontecer também. Então, ter ali pelo menos condições de se desenvolver, um bulbo, raízes para que ele possa se desenvolver e a planta crescer aí sozinha, se desenvolver sozinha. Tá joia? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês aí com relação a cake, vocês observarem, né, os cuidados aí, né, então da gente poder saber o momento certo de tirar a planta, fazer o plantio, cuidar como se fosse um seedling mesmo, e a planta vai se desenvolver aí, e você depois de alguns anos, né, você vai ter uma planta adulta também florescendo aí bastante saudável. Mas sempre aquela questão, o momento certo de tirar, ok? Então são algumas coisas que a gente precisa observar nos cakes. O porquê que está acontecendo o cake. Tá? Então isso é importante vocês observarem. Então olhem, cuidem bastante da planta mãe. Veja se está saindo esse cake, por que está saindo. Se é o substrato que está velho, se é o substrato que está encharcado, se está faltando luz, luminosidade para essa planta. Porque o cake é um sinal que a planta mãe não está bem. Tá? Então é isso que a gente tem que observar. Ou ela passou por algum trauma, né? E esse trauma aí fez com que ela soltasse o cake. Então é isso que a gente tem que observar. Depois que o cake nasce, cresce ali, a gente retira esse cake, quando ele está pelo menos com 3 folhas e com algumas raízes para que ele possa se desenvolver, e faz o plantio e trata ele como um seedling. Já na planta mãe, se for a questão do substrato, mesmo que ela esteja com cake, não tem problema, você pode trocar o substrato. Então não espere o cake ficar adulto para você mexer no substrato, não. Se está aparecendo o cake e você percebe que o substrato está velho, você já troca o substrato dessa planta mãe. Está muito úmido,
segura a rega ali, que muitas vezes é o excesso de rega que você está fazendo com a tua planta. Então, essas correções com a planta mãe, ela pode ser feita mesmo com a planta tendo cake, tá joia? E devem ser feitos, porque senão ela vai continuar soltando cake e vai definhar e vai acabar morrendo, tá? E aí você vai ficar só com os cakes, você vai perder a planta mãe, tá? Quer dizer, se o cake tiver tempo para se desenvolver, que muitas vezes ele não tem tempo para se desenvolver e morre junto com a planta mãe, se você não tomar nenhuma atitude ali de preservação da planta mãe, beleza? Bom, gente, eu espero aí que tenha conseguido dar uma ideia melhor aí para vocês do que é o cake e como lidar com o cake aí no dia a dia de vocês. Caso isso venha ocorrer, o que é importante? Vocês vão observar que conforme você vai melhorando a tua forma de cultivo com as tuas plantas, a sequência de troca de substrato, cuidado maior com a rega, todas essas coisas, a luminosidade correta, o cake vai fazer assim, se você tem bastante cake nas suas plantas, conforme você vai melhorando o teu cultivo, o cake vai fazendo assim, ó. Ele vai diminuindo o aparecimento de cake nas suas plantas. Por quê? Porque o teu cultivo está melhorando. Então isso que é importante vocês observarem também. O teu cultivo como um todo, tá? Não simplesmente o cake. Tá bom, pessoal? Bom, tem algumas perguntas? Muitas. Então vamos lá, então ótimo, bom sinal, então sinal que a gente conseguiu esclarecer bastante o pessoal. Sim, a Elva Decor, ela tá falando o seguinte, cakes de arundina, como faz? Cake de arundina é a mesma questão, tá? O cake da arundina até ela como a gente fala, é uma planta, como toda orquídea, ela é teimosa, só que a arundina é teimosa ao extremo. Mas é a mesma coisa, tá? Você vai observar que ela vai começar a sair raízes, tá? Deixa ela sair pelo menos algumas raízes. Quando ela te soltar algumas raízes, aí você vai lá da mesma forma. Ele nasce para cima, então você quebra ele para baixo. E você pode plantar ele normalmente, tá? Que ele vai se desenvolver muito bem, tá? Então a arundina até ela se a planta cair no chão, ela acaba soltando um monte de cake. Ela é muito teimosa e ela briga bastante para preservar a vida. Então assim, é da mesma forma, você pode tirar, mas espere sair algumas raízes, tá? Pelo menos para que a planta possa se desenvolver sozinha. Quem fez essa pergunta? A Elva. Ô Elva, então tá ok? Então é assim que você faz com cake de arundina, tá bom? Isso aí. O amigo Douglas Kruger está aqui agitando a galera. Ô Douglas, tudo bom, Douglas? Que bom, que bom, que bom. E até no Mato Grosso esses dias, por causa da questão aí da pandemia, não deu pra gente ir se encontrar pessoalmente, mas vamos ter outra oportunidade, Douglas. Um grande abraço aí para vocês. Um lembrete que eu gostaria de dar para vocês, né? Amanhã, às 8 horas da noite, né? No canal do YouTube, no Orquifanáticos, né? Amanhã, dia 26, né? Então amanhã dia 26 de abril, né? Falar a data, porque às vezes o pessoal está vendo o vídeo depois, né? Então amanhã, né? Dia 26 de abril de 2021, né? Então eu vou estar no canal do YouTube Orquifanáticos, né? E ali a gente vai estar falando bastante ali sobre as micro-orquídeas. Então quem tiver a oportunidade, amanhã entre no canal do YouTube Orquifanáticos às 8 horas. Lá a gente vai fazer uma collab e vamos falar bastante ali sobre micro-orquídeas, sobre o cultivo ali de micro-orquídeas, tá ok? Legal. O pessoal está perguntando aqui também como faz para comprar. Para comprar, ou você pode entrar no canal do Roberto Martins, no site, né, www.orquidariorobertomartins.com.br, ou pode entrar em contato direto comigo aí, ou pelo Message, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, né, 11 99187 8965, tá ok? Aproveitar aí que enquanto você vai olhando algumas perguntas, eu vou mostrar mais algumas plantas aqui. Interessante que aqui a gente acaba mostrando e a gente fala com o pessoal às vezes se admira bastante. Olha isso daqui. Daqui é o Dendróbio ibiqui, né? Então é um híbrido, mas vocês vejam, ele está florido aí desde janeiro, gente. A floração dessa planta é uma coisa assim inexplicável. Ela dura muito e não é uma questão que os pais dela
também tem uma duração longa, a floração não tem, né? Então esse híbrido aí manteve, eu acho que a junção, né, do Bracteoson com o levenfolha trouxe essa característica para essa planta. Ela está florida desde janeiro, né? Então aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então 3 meses aí de floração. Olha só que coisa bacana. Essa planta aqui é sensacional. Eu gosto muito pela essa duração da floração dela. Um outro aqui, para quem gosta já dos Pleurothallis, né? Que eu também me entrego porque eu sou aficionado por Pleurothallis. Esse daqui é um Pleurothallis navicularis, também florescendo agora, olha aí. Ele tem uma flor bege e ela é toda pintadinha de vermelho, né? Então é uma coisa bem espetacular aí. Esse daqui é o Pleurothallis navicularis, né? Bem legal também, né? Olha só. E aqui, deixa eu mostrar uma outra planta, que essa planta aqui é fantástica. Esse daqui é um Phalaenopsis, que ele é um híbrido, né? É um híbrido de tetrasp, com Cornocerve alba, né? Então aqui é a floração dele, olha como que tá, ó. Então aqui é uma haste floral, 2 hastes florais, 3 hastes florais aqui, olha. E a planta aqui em plena floração, muito bacana, né? Uma planta legal. E uma planta aí que eu gosto bastante também, essa mistura também deu uma planta muito bonita. E ela tem um porte aí dentro das Phalaenopsis, a gente pode se dizer que tem até um porte grande, né? É uma planta aí bem viçosa, uma planta bem grande. Então ela aqui, ó, essa daqui é a nossa Phalaenopsis tetraps com Cornocerve alba, tá joia? E aqui, porque a gente está falando de Phalaenopsis, deixa eu mostrar mais uma aqui, Phalaenopsis, que é a nossa Phalaenopsis índico, né? Então a Violácea índico. E ela está saindo o Violácea índico vermelho, né? Então ela tem o Violáceo índico azul e tem esse vermelho, né? Então as plantas estão saindo aqui, essa última importação que veio, ele acabou puxando para o índico red, né? Então esse daqui é o índico red, Violácea índico red. Tá joia? Bom, vamos lá. Vamos lá, tem algumas perguntas? Tem uma pergunta bem legal aqui, que é o seguinte, é da Ione Ferreira. Ela fala: eu tenho uma planta que está soltando o bebê, o substrato está encharcado, mas aqui está entrando o inverno, que costuma ter alguns dias bem frios. Mesmo assim, posso trocar o substrato? Ione. Tá, Ione, o que acontece, tá? Pelo que você está me falando, o substrato está encharcado. Mas ele está encharcado por quê? Então não adianta, você tem que tentar descobrir por que ele está encharcado. Ele está encharcado porque você está regando demais ou está encharcado porque está chovendo demais? Né? Então muitas vezes você vai trocar o substrato, mas se você continuar regando ou molhando em demasia essa planta, vai continuar a ter o mesmo problema. Tá? Ou talvez você tenha que usar um substrato ali que tenha uma melhor drenagem. Então o que você precisa ver? Se realmente o substrato está velho, ou é a sua mão que você está regando demais a planta. Tá? Então observe isso. O substrato está velho? Beleza, está velho, então ele está apodrecendo, então ele já não está fazendo a drenagem como ele deveria ser feita. Beleza, então vamos trocar o substrato. Agora, será que não é você que está exagerando na rega? Então observe isso. E quando nasceu, se tem cake, você fala assim, ah não, o substrato está velho, eu preciso trocar, não tem problema. Tá com cake, pode fazer a troca, não tem problema nenhum. Tá? É diferente de uma floração, né? Que na floração a gente aconselha não mexer, mas no caso do cake não tem problema nenhum, você pode trocar o substrato com cake na planta sem problema nenhum. Agora observe isso, porque muitas vezes você vai trocar o substrato e a sua mão ainda continua molhando em demasia a planta. Ou a planta está no local que não é coberto. Né? Então você tem que observar isso. Então essa planta talvez seja uma planta mais delicada, você tem que colocar no local coberto para que ela não tenha aí o problema com a chuva constante para poder o substrato ficar encharcado. Tá bom? Então, Ione, observa isso daí. O Daniel Schmidt. Ô Daniel, tudo bom? Diz
diz aqui o seguinte: a restrépia e a apendícula dele soltam cakes e continuam vigorosas. Detalhe que florescem o ano inteiro. Uhum. Ok, né? Bacana, Daniel. Isso daí eu acho legal, mas não é o natural da planta. Tá? Ela pode até estar continuando, tá fazendo toda essa questão aí que você está comentando, né? Mas não é o natural, né? Eu tenho aqui restrépia, cultivo bastante restrépia, eu tenho uma apendícula buxifolha da mesma forma, mas isso não é o natural da planta. Alguma coisa está acontecendo porque ela está gastando essa energia para soltar o cake, ela vai ter a floração, mas ela poderia ter uma floração muito maior. Ela está gastando energia para soltar cake. E ela está gastando energia para soltar o cake por algum motivo. Tá? Então aí você precisa observar. Substrato, luminosidade, uma série de fatores pode estar acontecendo que ela está soltando o cake. Porque isso não é natural da planta. O cake é para preservação da espécie. Mas ótimo, se a sua planta está vigorosa e ali você acha que está bem, está legal, ok, mantenha a planta da mesma forma. Mas o cake nunca é um bom sinal, né? Eu tenho aqui algumas restrépias que também são vigorosas, soltam cake, mas é aquele cake que assim, é um cake, não é aquela coisa de ficar soltando muito, em toda a folha sair um cake. Tá? Então observe isso. Se isso está acontecendo, observa, você vai ver que tem algum problema, porque isso não é natural das plantas, tá joia? O Marcelo, Trash Metal, é dos meus. Opa! Ele fala: poderia ser utilizada uma tesoura cirúrgica para retirada do cake? Como que é o nome dele? Marcelo. Marcelo, até pode, tá? Não, Marcelo Trash Metal. Trash Metal. É isso daí. Então, assim, ele está perguntando se ele pode utilizar uma tesoura cirúrgica para tirar o cake. Pode, tá? Eu só acho difícil de você conseguir encaixar a tesoura cirúrgica ali para você cortar. Mas se você, com delicadeza, você conseguir fazer isso, que aquele biquinho, né, que é a tesoura cirúrgica, às vezes você consegue isso facilmente fazer. Tá? E aí você consegue sem problema nenhum. A questão só de você esterilizar ali, mas é tranquilo, tá joia? O Daniel falou o seguinte: já veio com o cake quando ele adquiriu, mas na cultura dele não soltou mais. Então bacana, então vocês vejam. Então aí o Daniel comentou que quando a planta veio para ele estava com cake, e já no cultivo dele não soltou mais cake. Então você veja, você me respondeu, né, a tua pergunta, né? Então o teu cultivo está melhor do que o cultivo que era feito pela pessoa que te mandou a planta, entendeu? Então aí você vê que ela já não soltou mais cake. É isso daí. Sucesso no cultivo aí, Daniel. Um grande abraço aí, nosso amigo Daniel, lá do Paraná. A Ione, que tinha feito a pergunta sobre o encharcado, o substrato encharcado, ela falou: usei um substrato errado e a planta está no lugar úmido. Mas posso trocar o substrato nesse início de inverno? Pode, não tem problema nenhum, tá? Pode trocar. Tá? Não tem problema nenhum. Pode ser. A Ione perguntou, né, que ela falou que ela utilizou o substrato errado na planta, a planta está encharcada, está num lugar bem úmido. Faça agora, tá? Faça agora, porque o que acontece? No inverno, se essa planta ficar muito molhada no inverno, o que vai acontecer? Frio e água, né? Não é uma combinação muito saudável para a maioria das orquídeas. Então, troque agora, porque é melhor você trocar agora do que você perder a planta com água no frio. Tá joia? Então troque agora. Eu faria isso. O pessoal aqui no Facebook está perguntando onde compra essa casca de pinos número 1. Uhum. E a Gil, aqui no Instagram, Gil Sofia, fala: por favor, para plantio de cake, são partes iguais de musgo e pinos? Sofia. A Gil Sofia. A Gil Sofia está perguntando, né, para o plantio de cakes, se eu utilizo, né, partes iguais, qual que é o percentual de mistura que eu faço entre a
a casca de pinos, né, essa casca de pinos número 1, né, essa casca de pinos triturada e com o esfagno. Eu coloco em torno de 60 a 70%, tá? Em torno de 60%, né? Mas eu sempre tento ir para mais, nunca para menos, tá? Então de 60 a 70% de casca de pinos triturada com o esfagno, porque normalmente eu utilizo ou o esfagno chileno ou o esfagno nacional e ele acaba segurando bastante a umidade, então não precisa colocar tanto esfagno, tá? Então normalmente é em torno de 60 a 70% e misturado com esfagno, tá bom, Gil, Sofia? E no caso desse triturado, caso vocês queiram, eu tenho disponível também no site orquidariorobertomartins.com.br. Então ele está lá como casca de pinos triturada número 1. Tá? A número 2 já é o tamanho normal que a gente utiliza no plantio. Essa daqui é a número 1, tá? Que é pequenininha, para o plantio de seedling. Ou, eu falo seedling, tá? Mas seedling também pode ser pleurotálios pequenos, bulbofilos pequenos, então as plantas pequenas que a gente normalmente cultiva em vasos, tá ok? A Sandra Natureza Orquídeas, ela fez uma pergunta que eu perdi. Wanda não tem substrato. Por que acontece de algumas dar bastante cake e nunca dar flor? Então, como que é o nome dela? Sandra Natureza Orquídeas. Sandra Natureza Orquídeas, né? Então aí o que acontece? A Sandra está perguntando que muitas vezes a Wanda, ela não tem substrato, tá? E muitas vezes acontece da Wanda soltar cake, tá? É a mesma questão, tá? Muitas vezes ali a preservação da planta. Ou a raiz ela está estragada, ou o sol que ela está tomando não está sendo suficiente, né? Então você tem que observar isso. Às vezes a quantidade de raiz que ela tem não é suficiente, a quantidade de sol, porque você comentou que ela também não está florescendo, né? Então aí vocês vejam que aí o que acontece, tá? A Wanda, para florescer, ela precisa ter uma luminosidade, não vou dizer alta, mas ela precisa ter uma boa luminosidade, tá? Em torno de 60%, dependendo da espécie. Tem espécies que precisa até mais do que isso, em torno de 50%. Então ela precisa dessa luminosidade alta, tá? Para poder florescer. Se ela não tem luminosidade suficiente, não tem raiz suficiente, ela não tem força para florescer, beleza? Aí ela começa a soltar cake. Por que ela está soltando cake? Porque está faltando luz. A quantidade de folhas que ela tem não é o suficiente para ela fazer o processo de fotossíntese, para se alimentar, para ela se desenvolver. O que ela faz? Ela começa a soltar cakes para poder ter mais área ali que ela possa fazer absorção de sol e fazer a fotossíntese, entendeu? E aí o que ela faz? Ela vai pensar o seguinte, a planta, para eu me manter viva, eu preciso de mais fotossíntese, ou preciso de flor, preciso de mais fotossíntese, preciso de mais luz. Então, se eu não tenho um local que tem muita luz, o que eu faço? Eu começo a soltar folha, e aí ela começa a soltar cake, e não solta a flor. Entendeu? Isso acontece também com a Stelis restrepioides. É o mesmo fato, é a mesma coisa. Faltou luz, ela começa a soltar o cake para compensar essa falta de luz. Então veja onde você está colocando as suas plantas, que provavelmente deve estar faltando luz ou aconteceu algum trauma com essa planta e ela acabou soltando o cake. Tá bom? Aqui no Facebook, a Cris Brito está falando que parabéns pela aula. Ô Cris, obrigado. Cris Brito, obrigado, viu? Ela não sabia, né? E acabou perdendo várias mudinhas, agora sabe. Que bom. Logo você vai ter aí, conseguir tirar algumas mudas e preservar aí, e conseguir ter algumas outras plantas aí adultas também. Só observe que a gente sempre fala, o cake não é algo natural. Então observe bem aí como é que está a tua planta, como é que está teu cultivo e tente corrigir isso, porque o cake normalmente às vezes não é algo natural, tá joia? O Rodrigo Brasileiro também no Facebook pergunta, Roberto, tem uma Phalaenopsis ludmaniana que solta cake com muita facilidade. Tenho ela há anos, isso sempre acontece. Isso é algum problema no cultivo dela? Rodrigo Brasileiro.
Vamos lá, Rodrigo Brasileiro, né? A ludmaniana, e aí o que a gente tem que conhecer as espécies, por isso que eu falo, a gente tem que ler bastante, tem que conhecer bastante, porque isso, para conhecer cada espécie, porque cada espécie tem a sua particularidade. A Phalaenopsis ludmaniana, no final da floração dela, é normal ela soltar o cake ali, tá? Isso é normal, né? Então, às vezes você tem aí plantas que são imensas, né, em exposições, e você vai ver que em toda final de haste floral antiga ela solta cake. Então, da Phalaenopsis ludmaniana, isso é normal, tá? É claro, observe, né, se tá, como é que tá ali a planta, como é que tá o substrato, tudo bem, mas na ludmaniana isso é normal no final da floração, tá? Ludmaniana não precisa se preocupar com isso, isso é normal, é característica dela, tá? A Luísa Bueno tá falando aqui no Facebook que comprou 2 Phalaenopsis e chegaram impecáveis. Inclusive a deliciosa veio com haste, está crescendo lindamente. A Luísa Bueno. Luiz Bueno, que bom, fico muito feliz, né, que chegou e que você gostou das plantas, né? A gente manda com bastante cuidado, é como se eu estivesse mandando para mim mesmo, né? Então eu tenho todo o cuidado e como eu gostaria de estar recebendo as plantas, né? Fico muito feliz aí que você gostou e que as plantas gostaram também da casa nova e gostaram do seu cultivo. Fico muito feliz. A Andréia Aparecida Alves pergunta: é natural espata crescendo dentro de outra espata? Botão não sai por quê? Então, espata crescendo dentro de outra espata, tá? Isso daí tem, como que é o nome dela? Andréia. Então isso provavelmente é uma catleia, tá? Tem catleias que tem essa dupla espata, tá? Então isso é normal dentro da espécie ou dentro de alguns híbridos, né? Que ele acaba tendo essa dupla espata. E não, isso não significa que não vai sair flor, porque de repente do cruzamento do que é essa planta, algumas catleias florescem com espata seca e algumas florescem com espata verde. E essa dupla espata é normal, não precisa se preocupar com isso, tá? É característica de algumas espécies também, isso é normal, tá bom? Provavelmente isso é uma catleia. Então isso acaba acontecendo com algumas catleias, sim, isso é normal. Olha, tem bastante gente perguntando de algumas plantas específicas se é normal soltar cake. Então, eu vou falar de todo mundo aqui, acho que a resposta é uma só, né? Vamos lá. A Selma tá perguntando se é normal nos Dendrobium Zaphyllum. A Elva perguntando Dendrobium odigese. A Beatriz, Dendrobium mobile. E tem mais alguém... não, é isso mesmo. Então tá, foi a Selma. A Selma, a Elva. A Elva. E a Beatriz. A Beatriz. Então todas elas perguntaram em cima de dendróbios, né? E são dendróbios que têm cana, né? Ou bulbo longo, melhor dizendo, assim, né? Que eu estou aqui limitado, eu não vou conseguir pegar uma planta. Não, mas eu queria mostrar. É uma planta que está aqui. Não sei se... Não, deixa, você não vai conseguir pegar, eu acredito que ela está... Ah, pronto, aqui, ó. Não precisa, não. Essa gigante. Tá. Então os dendróbios que vocês me comentaram, todos eles são aqui, ó, são desse grupo aqui, né? Então esse grupo aqui que cresce essas canas altas aqui, ó. Então esse bulbo alto, essa cana alta, todos eles crescem e pode acontecer isso, pode acontecer de sair um cake, tá? Então eu vou contar um pouquinho a história dessa planta. Essa planta era minha, tá? E aí eu peguei e levei ela, quando eu dei de presente as minhas plantas grandes, eu dei ela de presente para minha mãe também, né? E o que aconteceu? A minha mãe, ela gosta de plantas, mas ela não conhece muito o cultivo de orquídeas, né? Então ela rega, cuida ali tudo, mas o negócio dela é folhagem, não é nem tanto orquídea. E o que aconteceu? Essa planta lá na casa da minha mãe, o substrato ficou extremamente velho, ela ficou sem regas, né, durante muito tempo e foi acontecendo os problemas normais que acontecem. Ela ficou num lugar que era muito sol, muito quente, então teve muito problema. O que aconteceu? Soltou alguns cakes, ó. Soltou um cake pequenininho aqui que até secou, ele não se desenvolveu.
soltou mais um cake pequenininho aqui, ó. Tem mais um cake aqui também que ele parou e ele também não se desenvolveu, tá? Aí eu vi que essa planta ela não estava muito bem, eu trouxe ela aqui para casa. O que eu fiz? Troquei o substrato, coloquei um substrato adequado para ela, de boa drenagem, que é o substrato que elas gostam. Eu mantive um vaso de barro, por quê? Porque esses dendróbios não gostam de ficar muito encharcado, e mudei o substrato, né? E comecei a cultivar a planta com mais cuidado. Ok? Então, dá um exemplo para vocês. Olha o tamanho dos bulbos, do bulbo, né? Que tava essa planta. Tá? Quando eu trouxe da casa da minha mãe, ó, estavam os bulbos desse tamanho. Olha só agora os bulbos que nasceram aqui em casa. Estão desse tamanho, olha só. Quase dobraram de tamanho. O que eu fiz aqui? Só cuidei da planta. Não fiz nada diferente do que eu fiz com as outras plantas. Eu só cuidei da planta. Então, muitas vezes, gente, isso, não estou dizendo que isso vai... É algo que não seja saudável soltar um cake, pode soltar um cake, mas muitas vezes alguma coisa no cultivo está acontecendo para ela soltar o cake. E quando a gente faz essa correção desse problema, ela para de soltar cake e aí ela começa a crescer e se desenvolver, porque para a planta é mais saudável ela crescer assim e se desenvolver do que ela ficar soltando cake. Tá? Então ela está soltando o cake por algum problema, às vezes luz, adubação, ela sofreu algum trauma, ou o substrato está velho, ou alguma coisa desse tipo. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Está soltando? Ok, não tem problema nenhum. Agora, veja o que está acontecendo com a planta, porque por algum motivo ela está soltando o cake. O cake nunca é nada muito natural. Claro, tem algumas espécies, como a ludmaniana, a Phalaenopsis, isso é normal, mas em dendróbios, normalmente isso não é normal. É algum problema que está acontecendo, observe, corrijam isso, que ela vai parar de soltar cake. E a planta começa a se desenvolver e crescer aí lindamente. Tá joia? A nossa cliente, a Luene Arina. Ô Luene, tudo bom? Como é que tá, Luene Arine? Ela escreveu aqui, queria só mandar um abraço mesmo para nós dois. Obrigado, Luene. Plantas sempre lindas e bem cuidadas. Bora e mexe e enche o meu carrinho no site. É isso daí, então aguardo vocês. E aí, eu vou mandar uma última, tá bom? Tá, uma última aí, quem tiver mais aí depois alguma outra dúvida, manda no message, manda ali no direct, que fica mais fácil localizar a pergunta, tá? Como eu falo para vocês, eu tenho uma atividade aí de segunda a sexta, né, trabalho normalmente, o orquidário é mais de final de semana e à noite que eu cuido, então você colocando ali no direct, no message ou no meu WhatsApp, depois com calma eu respondo, porque no meu domingo é sempre corrido. O que eu faço agora? Termina a live, já vou correr para preparar os pedidos para mandar amanhã, né? Então eu consigo respondendo aí durante a semana, tá joia? Então dúvida, direct, message ou me mande no WhatsApp 11 99187 8965, beleza? É bom você falar de separar pedido, porque é legal o pessoal saber que se pedir hoje, a gente já despacha. Então assim, porque normalmente os pedidos me mandando até hoje, eu despacho tudo amanhã. Se você me manda no começo da semana, eu mando até quarta-feira. E depois de quarta, eu só mando na outra segunda, né? Para poder aí ter uma logística e você chegar ainda a planta dentro da semana para vocês, tá bom? Isso, não fica lá na transportadora no final de semana e a planta fica sofrendo lá, né? A gente não quer isso. Beleza, a última pergunta do Orquidário Santiago. Ele fala Dendrochilum wenzeli, cultivo ela, como a minha não vai para frente, está em vaso com mix. Qual alumidade você cultiva? Tá, Dendrochilum wenzeli, é isso, né? Então o nome dele é Orquidário Santiago. Orquidário Santiago, Dendrochilum wenzeli, tá? Eu acho que você não vai conseguir pegar. Não vai. Então vamos lá. Só um minutinho. A pergunta do Orquidário Santiago, tá? Então assim, é sobre o Dendrochilum wenzeli, tá? O Dendrochilum wenzeli, ele tem um problema,
tá? Ele tem um desenvolvimento um pouco lento, tá? Depois que ele pega, ele vai embora, mas ele normalmente é lento. Os dendrófilos, eles não são de um desenvolvimento muito rápido. Mas o que ele acaba acontecendo? Ele nasceu um broto, depois ele nasce 2, nasceu 2, depois ele nasce 4, nasceu 4, depois ele nasce 8. Então depois ele vai crescendo, ele toma essa questão do crescimento dele é um pouco mais acelerado. Mas dendrófilo, tome cuidado com o substrato. Tá? Então o substrato dele não pode ser um substrato muito úmido, tá? Uma outra coisa, dendrófilo, os Wenzel ou os dendrófilos de uma maneira geral, eles gostam de luz, tá? Então luminosidade ele vai ficar em torno de 60%, 70%, a filtração, né, dessa luminosidade em torno de 60% a 70%. Se ele ficar num lugar muito sombreado, ele não se desenvolve bem e demora o desenvolvimento. E uma coisa que você tem que observar, a raiz, se ele não está desenvolvendo muito bem raiz, ele também não vai se desenvolver bem, ele vai demorar mais tempo ainda. Então dendrófilo é isso, ó, luminosidade. Eu cultivo ele tanto em madeira, tá, quanto cultivo em vaso. O substrato que eu utilizo no vaso é um mix de casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Pronto, sem esfagno. Ele é um substrato de drenagem média, né? Então esse cuidado que você tem que ter. Se você exagerar no substrato com umidade, para os dendrófilos isso não é muito saudável. Tá joia? Eles não gostam desse substrato extremamente úmido. Bacana? Ou se você, mas eu uso esfagno, você pode. Então você tem que maneirar na rega, tem que tomar cuidado na rega para que não seja um exagero aí de água para eles, tá bom? E esse daqui, ó, é o Wenzel, ó, como que ele tá, ó. Olha o tamanho dessa planta, ó. Tá bem saudável, cheia de raiz e eu cultivo ele assim ou cultivo em vaso, tá bom? E é isso daí, gente. Vamos encerrar? Então, gente, pessoal, obrigado aí a todos aí que participaram da live de hoje. Qualquer dúvida, direct, né, ou no message, ou no meu WhatsApp. E uma ótima semana para vocês e até a próxima live. Quem tiver alguma sugestão, também mande aí pra gente que a gente tenta encaixar dentro da nossa programação. Um grande abraço para vocês aí. Deixa eu só esperar minha esposa ali terminar para a gente poder encerrar aqui e até a próxima, né? Até o domingo que vem a gente está aqui novamente. Um grande abraço, pessoal.